Oportunidades do cicloturismo mesmo, né? Quem que é o condutor, né? Qual que é o papel dele, né? Quem que é essa figura do condutor? Como que a gente inicia nesse tipo de atividade, né? Qual que é a base legal para quem atua com isso? Quais são as competências, né, exigidas do condutor? A operação em si só, né, do cicloturismo, né? As diferentes formas de a gente operar esse tipo de atividade e quais são as ações futuras para a gente atuar, né? Então vamos lá, gente. Então, só me apresentando, mas eu sou Henrique Baumgartner, né? Minha formação acadêmica, eu sou desde bacharel em geografia, tenho pós-graduação em resgate e salvamento, em geoprocessamento, estou agora pós-graduando em ecologia e biodiversidade. Sou técnico de segurança do trabalho, em guia de turismo, em meio ambiente também, sou bombeiro civil, instrutor de brigada, sou auditor da BNT-NBR ISO 21101, que é a norma de sistema de gestão da segurança. Vou dar uma breve pincelada nela aqui. Mas eu estou trazendo esse conteúdo principalmente da minha experiência como formação mesmo, né? De condução, né? De formação de condutores, de guias de turismo, né? É, deixa eu só. Pera aí, gente, deixa eu só. Tem uma cachorrinha que ela caiu aqui, deixa eu só levantar ela aqui, que eu tô com a cachorrinha doente aqui em casa. Pera aí, um minutinho só. Pronto, gente, voltei. Tô com a cachorrinha paraplégica, ela tinha caído, desculpa aí. E Então, gente, e aí da minha formação mesmo, né, eu estou trazendo conteúdo de fato mais voltado para a parte de formação de condutores, né? Então, a gente montou os cursos de capacitação de condutores para a ABETA, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, e também sou professor de curso técnico de guia de turismo, da formação de guia mesmo, né? Então, não sei se alguém aqui já é formado em guia de turismo, mas tem umas diferenças do condutor para o guia. E aí, na palestra que eu vou tentar explicar um pouco melhor essas diferenças. Deixa eu só rabiscar aqui. Essa, a própria oportunidade, né, que o cicloturismo ele traz para a gente, eu vejo hoje como uma das atividades que a gente tem no próprio turismo de aventura, né, turismo de natureza em si. O cicloturismo é uma das que mais tem crescido hoje, né? Tanto de interesse quanto que em busca, né, do próprio participante, né? O mercado está abrindo várias portas para isso, né? Então a gente vê uma alta procura por experiências ao ar livre mesmo. A gente vê até algumas pesquisas recentes, até de algumas revistas, nomeou o Brasil como um dos principais destinos, né? Se não, hoje acho que a última até colocou como o principal destino de ecoturismo do mundo, né? É um dos que mais tem potencial. E o cicloturismo tá aí, né? De portas abertas aí para a gente trabalhar. O nosso produto é a natureza, né? É o ambiente ao ar livre mesmo. A gente vê um público crescente de entusiastas de bike, né? A gente percebe hoje que não é tão uma comunidade tão fechada, né? Ele é aberto para várias pessoas, inclusive com a tecnologia hoje de bike, né? Às vezes a pessoa nem tem um preparo físico tão excepcional, mas já consegue permitir ali uma assistência, né? Uma bike ali já com alguma assistência eletrônica, tudo para poder ajudar a pedalar e subir serra, né? A gente percebe no nosso caso específico aqui da Serra da Mantiqueira, a gente tem a facilidade para estar um destino próximo ali a grandes centros, né? Ser um destino fácil ali para finais de semana, né? Para você fazer um turismo mais próximo, você consegue pegar o carro em 2, 3 horas ali de São Paulo, né? De São José dos Campos, né, de alguns grandes centros, aí a gente já consegue alcançar a nossa região, né, que tem um potencial enorme aí para explorar com o cicloturismo, né, com o turismo de natureza. O apelo sustentável também da atividade de bike também, né, a gente tem essa questão de não ser poluente, né, não gastar combustíveis fósseis, né, então também é um apelo bem legal com essa demanda que a gente tem por atividades voltadas à sustentabilidade, né, as tecnologias, né, que trazem essa experiência que acabam democratizando, né, a atividade. Então,
esse desenvolvimento aí das bikes que a gente percebe, né? As competições também que vão atrair um público para os destinos, né? A gente percebe, eu mesmo na minha região, eu percebo esse interesse maior de trazer competições, né, e tudo isso também traz uma notoriedade ali do destino, né, traz um destaque para mostrar, né, que a nossa região também é bem propícia para esse tipo de atividade. E as iniciativas públicas e privadas incentivam o cicloturismo, né, na região. Então a gente percebe algumas iniciativas de pessoas que às vezes até o poder público, às vezes roteiriza, né, quer trazer o público, e aí algumas ações também privadas ali conseguem trabalhar melhor com esse público dentro do destino também, né? Então, enfim, hoje eu não atuo diretamente com o cicloturismo, sou praticante mais por hobby mesmo, mas eu vejo com um potencial muito grande, né? Então, eu não atuo por uma questão minha, das minhas atividades, mas a minha região em si já tem um potencial muito grande. Quem sabe aqui também já pode ser o início aí de alguém conseguir trabalhar, né, para mim seria muita coisa para abraçar, mas já seria também uma oportunidade muito legal aqui para a região. E aí, gente, então para a gente entender melhor, né, por que que a gente deu o nome, inclusive, da palestra, né, de condutor de cicloturismo, né? Então tem geralmente muita confusão. Eu sempre gosto de dar uma revisão sobre isso, né? É, a gente consegue passar essa ideia mais clara, né? Que normalmente até a gente vê, às vezes, prefeituras até entram em contato com a gente, pô, eu queria um curso de condutor, um curso de monitor, um curso de guia, e eles às vezes não sabem a diferença. Então, só para explicar de uma forma bem resumida, né? Por que que a gente está dando o nome de condutor, por que que quem atua com turismo, de cicloturismo, com turismo de aventura, é condutor. O monitor mesmo, ele normalmente, ele vai monitorar uma atividade, um grupo, né? E normalmente ele tem uma capacitação dentro de uma empresa ou dentro de uma unidade de conservação, por exemplo. Então, ele é aquele que sabe mais os procedimentos de uma empresa, ele sabe, por exemplo, as regras de visitação, né? Quais são os planos de manejo de unidade de conservação e tudo, para atuar com uma determinada atividade dentro daquela unidade, dentro daquela empresa, né? Então ele tem normalmente uma formação interna mais básica para atuar de uma maneira mais certeira para aquele tipo de atividade. Então ele vai operar, por exemplo, uma tirolesa, então ele vai aprender os procedimentos para operar aquela tirolesa. Ele vai trabalhar dentro de uma unidade de conservação, ele vai saber quais são as regras e os procedimentos para lidar com aquele público e que lugar, por exemplo, que ele vai poder levar aquele público específico, né? O condutor já é mais voltado para aquele que opera mesmo as atividades de turismo de aventura e de ecoturismo, né? Então é que ele trabalha mais com atividades em ambiente natural mesmo. Então, normalmente, a nomenclatura que a gente dá para o condutor, e aí ele tem uma formação um pouco mais específica. Ele é um curso livre que é feito, no caso, esse baseado na norma técnica BNT NBR ISO 21102, que é a principal capacitação que eu dou, no caso, né, que a minha empresa dá, que ela é a base para todo mundo que vai atuar com turismo de aventura, né? Então, essa norma é que ela dá os requisitos, né, de competências mínimas para o condutor de qualquer atividade de turismo de aventura, ele tem que ter, tá? E o guia, mais especificamente, inclusive, eu trouxe esse texto até da própria lei do guia de turismo, que ele é o profissional que acompanha, orienta e transmite informações às pessoas em excursões municipais, estaduais, interestaduais e internacionais também. Então, ele é aquele que normalmente vai conduzir o grupo mesmo para destinos, né, de turismo. é, e ele vai trabalhar, então, não necessariamente ele vai trabalhar com uma atividade, mas ele vai trabalhar mais com a condução do grupo. Então, normalmente ele pega o grupo, né, de um local, leva até um destino, e de lá, se for realizar alguma atividade, normalmente quem vai conduzir ou é um condutor ou é um monitor, dependendo do que for feito, né? Então, o guia, normalmente, ele vai fazer esse transporte, vai lidar com a logística de transporte, logística, às vezes, de hospedagem, né? Criar roteiros, né? Vai elaborar produtos, né, de turismo. Mas, enfim, né? O guia tem uma atribuição mais abrangente, ele tem uma lei para ele, e a formação dele é um curso técnico, né? Então, ele pode ser guia regional, guia nacional, guia da América do Sul, internacional, né? E ele tem uma lei, né, que coloca quais são as atribuições dele, quais são as responsabilidades que ele tem. Inclusive, ele tem registro na Embratur, no Cadastro, ele tem o crachazinho e tudo. O condutor, a gente tem trabalhado agora junto com a Beta para tornar ele também uma profissão reconhecida e uma lei
também estipulando, né, qual que é a competência dele. Isso está em trâmite na Câmara Técnica do Conselho Nacional de Turismo, mas eu acho que em breve a gente vai conseguir já formatar uma lei também bonitinha para ele também, para o condutor. E aí, gente, então vamos lá. Tá bom. Essas são, a gente já entendeu mais ou menos quais são, né, as nomenclaturas e como que a gente inicia nesse mercado, né? Então, não sei se muita gente que está vendo aqui o conteúdo já opera, né, ou se pretende operar, mas são coisas básicas que normalmente a gente vê. Eu, por exemplo, na minha atividade mesmo, eu aprendi muita coisa, às vezes insistindo no erro, né, cometendo muitos erros, na verdade, e a ideia, de fato, é a gente trazer um pouco, né, alguns atalhos, alguns conceitos mais básicos de como iniciar. Então, numa pesquisa de mercado, é legal a gente conhecer o público que a gente quer trabalhar. Então, tudo bem, eu já tenho ali, olha, eu quero trabalhar com cicloturismo, eu gosto de bike, eu gosto de. Eu tenho conhecimento disso, conheço as trilhas aqui, conheço as regiões, conheço um pouco o público, mas a gente sabe que tem diferentes públicos, né, que procuram atividade de bike, né? Então, tem pessoas que procuram só para fim de semana, tem pessoas que querem, né, que têm um desempenho maior, querem desafios. Tem pessoas que querem fazer junto com a família, então você tem os adultos lá, o pai, a mãe, junto com três crianças, às vezes, para fazer atividade. Então é legal a gente conhecer o público, né? Conhecer os potenciais do nosso destino, né? Como que a gente vai trabalhar no nosso próprio destino ali. Se eu tenho lugares para conhecer, se eu tenho lugares que são acessíveis para a gente fazer com bike, se é interessante, né? Como que eu vou trabalhar com isso? Eu posso propor parcerias, de repente, com restaurantes, que eu vou levar o pessoal para lá, né? Posso ver se realmente já tem uma estrutura no local. Se não tem, como que eu poderia ajudar, né, a desenvolver um produto com parcerias ali locais, né? Avaliar a demanda, se existe a demanda ou não. Se não existe, como que eu trabalharia isso? Como que eu investiria para trazer existir essa demanda, pelo menos, né? E dimensionar os desafios, que é algo bem complicado, mas à medida que a gente vai imaginando, né, e colocando algumas coisas, né, algumas ações em prática mesmo, a gente já vai conseguindo tentar pesar um pouco mais, né, o tamanho do desafio que a gente está se propondo, né? A gente vai criar um produto, né? Então, a criação de um produto de cicloturismo, ele vem desde definir roteiros, adquirir equipamentos, né, divulgar, né, nos materiais de mídias, né, mídias sociais, mídias hoje, né, impressa também, que a gente vai distribuir cartão, folder, né, enfim, são várias formas que a gente tem de divulgar, e desde a formalização também, né? A gente tem que abrir uma empresa, né? Então, eu sou sozinho, eu sou autônomo, mas olha, gente, a formalização é sempre interessante, principalmente para a gente ser visto, né? Eu vejo que às vezes as prefeituras, né, os próprios é, conselhos, né, de turismo, as regionalizações que a gente tem, né, da administração de turismo também, as IGRs e tudo, elas vão olhar melhor com quem qual é uma empresa formalizada, né? Então, por mais que seja um MEI que a gente abre, isso permite a gente fazer um cadastro no Cadastur, né? Hoje toda empresa, principalmente agência de turismo, né? No caso, se eu vou oferecer um produto de cicloturismo, eu vou ter que montar uma agência de turismo, vou ter que montar uma empresa voltada para isso. Então é sempre interessante, né? A gente ter um cadastro, a gente ter uma regularização. Vou ter que me capacitar também para operar as atividades, né? E para isso eu também vou ter que me adequar à legislação vigente, né? Então, legislação desde municipal, estadual, federal, né? Para poder trabalhar de forma correta, porque querendo ou não, eu estou trazendo um produto no mercado, né? Estou prestando um serviço aqui para isso, né? E aí os possíveis obstáculos, né, que a gente pode encontrar. Então, aí por experiência própria também, de muita gente que eu converso, muita gente que eu tenho contato, quando a gente vai começar um negócio, né, ter flexibilidade para agir, gente. Não dá para você entrar numa coisa engessada. Aí eu vou comprar essa bike porque eu acho que é a melhor que tem. Eu vou trabalhar com esse público porque é esse público que eu quero. Eu não quero trabalhar com o público de fazer um roteiro de 5 quilômetros. Eu quero trabalhar com gente que eu vou andar 50 quilômetros num dia. Poxa, não fica tão engessado, porque às vezes o teu público, 90% que está vindo, é para aquele roteiro basiquinho de 1 hora, de 2 horas, sabe? Que você consegue trabalhar melhor. É ele que vai fazer o teu caixa, é ele que vai ser seu carro-chefe para você conseguir trabalhar e se manter. Tudo bem, não é teu objetivo principal, mas às vezes você já consegue trabalhar melhor com esse público no começo
e depois ir especializando mais, de repente, no público que você tem interesse. Ou às vezes você até muda, né? E eu tinha um pouco disso. Eu queria trabalhar com um público muito específico e comecei a ver que não era a demanda que eu tinha aqui para minha região. E comecei a trabalhar com pessoas que às vezes nem tinham tanta essa experiência com natureza. E eu vi que, poxa, é muito legal trabalhar com esse público. Às vezes nem gente que está acostumada com bike, e você é o canal que traz ela para esse mundo, sabe? Então é legal também a gente ter essa flexibilidade da gente entender melhor, né? Começar a ter algumas experiências com públicos diferentes, né? Com formas de trabalho diferentes também. Então não fique muito engessado, gente. Então sejam flexíveis, né? Tenham o pensamento aberto mesmo. Tentem enxergar com outras perspectivas, desde convide amigos, né? Para tentar entender que produto que é melhor para você, que produto que é melhor para ele, que jeito que ele enxerga essas coisas também. Então, eu acho que isso facilita muito a gente encontrar soluções, né, para agir de uma forma mais assertiva. A gente não vai acertar logo de primeira, dificilmente a gente vai criar alguma coisa. Poxa, isso aí vai ter legal, 10 anos eu vou estar trabalhando com isso. Normalmente a gente vai ajustando, né? A gente vai pegando detalhes. Então, poxa, eu queria trabalhar assim, poxa, mas tem um custo muito alto, não estou conseguindo manter, vou ter que reduzir de uma forma, né, mais simples. Então, sejam flexíveis, sabe? Eu acho que a melhor forma da gente entrar nisso. Ainda mais quando a gente trabalha com algo que é ligado à paixão, que é ligado a sonho, é mais difícil, né? A gente querer abrir mão de alguma coisa. A gente já quer aquela coisa, nossa, tudo bonitinho, tudo dá certo. Principalmente quando a gente sonha, sempre tudo dá certo, né? Mas na realidade não é bem assim. Então, sejam flexíveis para começar, principalmente no negócio, né? E aí, gente, iniciando então, qual que é a base legal, né, que a gente tem que se aplicar? É um negócio chato para quem trabalha com natureza, não quer ficar metendo muitas caras ali em livros, em códigos, em leis e tudo. Por isso que a gente traz aqui um resumão bem legal. A gente já fez esse trabalho chato. É claro que vocês não estão isentos de ter que fazer mais alguma coisa, se aprofundar, principalmente porque às vezes uma realidade muda de município para município, mas trazendo aqui de uma esfera federal aqui mesmo, quais são as principais leis que a gente está à mercê, né? Então a gente tem desde o artigo 5º da Constituição Federal, ele estipula lá desde a questão que todo mundo tem direito à segurança, né? Todo mundo tem direito ao bem-estar, né? Então isso também se aplica aos serviços que a gente presta, né? Então já desde a Constituição já coloca que a gente não pode colocar as pessoas em risco, né? É um risco não calculado, né? Não minimizado, né? A gente tem que trabalhar bem com isso. A lei de LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados também, né? Então a gente está trabalhando ali com o público em geral, recolhendo informações de número de celular, nome, CPF, tudo, desde a gente usar informações sobre histórico médico, né? Alergias, porque a gente precisa saber disso, porque a pessoa está indo num ambiente natural, fazendo um exercício físico, então a gente precisa ter umas informações às vezes sensíveis, a gente tem que ter esse cuidado também. O Código de Defesa Civil, né, o Código Civil de Responsabilidade Civil, tem as responsabilidades desde o prestador, para as responsabilidades solidárias de quem está dentro dessa corrente aí, de quem indica, de quem faz, de quem contrata, de quem terceiriza, né? Então, todo mundo tem uma certa responsabilidade para trazer esse produto, para trabalhar com esse público, né? E o próprio Código de Defesa do Consumidor, que é específico para as relações de prestação de serviço e de venda de produtos também, né? E aí, claro, a gente está falando de cicloturismo, né? Então, é uma atividade de turismo, né? Então, a legislação do turismo também traz, né, algumas informações pertinentes para a gente, né? Então, a gente tem desde a lei do guia de turismo, né, que estipula. No caso aqui a gente está falando mais específico do condutor, mas há coisas também importantes a gente colocar lá. Um guia de turismo pode vir a te contratar como condutor também, né? E você pode também ser um guia de turismo, né? E realizar o trabalho também. A Lei Geral do Turismo também, que estipula muito das relações desde as agências de turismo, das responsabilidades também. A própria portaria, né? Que estipula ali o guia de turismo também, que já é de 2014, já é mais atualizado do que a própria lei do guia de turismo, que é de 93. A portaria também de condutores de visitantes e monitores de turismo, que já começa a se falar um pouco mais do próprio condutor mesmo, né? E já estipulando um pouco as características e diferenças entre o monitor e o condutor. E as portarias e legislações locais e de órgãos estaduais, né? Então, se você atua, por exemplo, na Mantiqueira está desde o estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Cada estado pode ter uma legislação um pouco mais específica, né, para turismo, e alguns municípios também, né? Então,
É importante a gente estar atento a isso, né? Se há alguma coisa ali que estipula, então pode ser que tenha locais que a gente tem uma unidade de conservação ou tem alguma estrada que não é permitida uma determinada atividade, né? Então é bom, se a gente vai formatar o nosso produto, estar atento a isso. Às vezes a gente faz tudo e tem alguma coisa que impede, então a gente já tem que refazer todos os passos ali para fazer. Então, é, a lei, gente, é uma coisa assim bem específica. O pessoal, mas ninguém me falou nada. Você vai montar o teu negócio, dificilmente vai vir uma fiscalização, vai te dar uma apostila, vai falar, olha, você tem que seguir essa lei. Ah, você trabalha com psicoturismo? Então, ó, tem essa lei, isso. Não, a lei estipula que a partir do momento que você vai montar o negócio, você já estava ciente do que você tinha que fazer ou não. Então, não tem essa. A ignorância, na verdade, não é uma segurança que você tem, ao contrário, né? Já se aplica que você já saberia tudo que tem que seguir. Então, até a ideia da gente trazer a capacitação em palestra é porque eu sofri muito no começo, porque eu não tinha referência. Então, eu corri atrás de tudo sozinho, por conta, errei muito, fiz muita besteira, assim, não a ponto de fazer nada ilegal, clandestino, colocar alguém em risco, ter acidente. Mas assim, gastei muito dinheiro e tempo com coisas que hoje eu vi que tinha materiais que me facilitavam muito para eu poder seguir do jeito certo. Então a ideia também é trazer isso para vocês, tá? E aí a gente tem também, além, né, da uma lei mais geral, com lei federal, né, Constituição, tudo, a lei do turismo, a gente tem também as normas técnicas, né, específicas. Então, a gente tem as normas técnicas, a gente tem desde as transversais, que a gente chama, são três normas que não independe da atividade que você vai trabalhar, com turismo de aventura, você tem que seguir essas normas, tá? Inclusive, elas são normas hoje tão importantes no turismo de aventura que elas foram já atualizadas, inclusive já são ISO, né? Então, são normas hoje internacionais usadas como referência. Tem países que obrigam as agências de turismo a seguir essas normas para poder começar a funcionar, né? Então, no Brasil, a gente tem, são normas excelentes, tem pouca fiscalização hoje. Porém, quando alguma coisa dá errado, vocês podem ter certeza que é nesse ponto que eles vão pegar já logo de cara, tá? Então, a gente tem a 21101, que é sobre sistema de gestão da segurança, né? Quais são os requisitos? Eu vou trabalhar com turismo, né? Eu vou explicar um pouco melhor a 21101, mas eu tenho que ter a segurança, né? Voltada ali para quem, tanto para quem opera, né? Tanto para quem vai contratar o meu serviço. A 21102, que é essa norma que eu falei anteriormente, que ela é a base de competência para quem trabalha com turismo de aventura. Então, assim, poxa, eu vou trabalhar com rapel. Tá, você vai trabalhar com rapel, mas você tem que ter no mínimo essa 21102. Da 21102, você vai partir para a norma mais específica da tua atividade, que é de técnica vertical, que é o rapel, tá? Então, e a 21103, que é de informações para os participantes. Ela determina isso, quais são as informações que eu tenho que disponibilizar para ele sobre a atividade, sobre os riscos da atividade, quais são as informações que eu tenho que pegar dele para poder contratar um seguro, para poder mostrar que aquela atividade seria o melhor, para eu definir o perfil do público que destina aquela atividade, né? Então, essas três são as bases. Então, é a 21101, 21102 e 21103. Só um detalhe, gente, as normas técnicas, elas não são disponíveis assim como as leis, que a gente coloca a lei lá no Google, pesquisa e a gente já consegue ler ela inteira. As normas normalmente a gente tem que comprar, tá? Elas são de propriedade da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas assim, se você já vai atuar com isso, ou se já atua, não é um valor que vale a pena gastar. Você vai ter ela, você vai ter que consultar. É um mini manualzinho com um texto mais juridiquês, assim, né? Um texto mais de lei, assim. Mas ele te dá muitas dicas, assim, de como você já trabalhar do jeito certo. Você vai lá, é a base, né, mínima ali de tudo. Então, ele já determina mais ou menos o que você tem que fazer. E aí, falando de cicloturismo, a gente tem as normas específicas, né? Que é a BNT-NBR 15509, que ela é do cicloturismo, que é a parte um é do requisito para produto, então ela vai falar sobre como montar o produto, qual que é a competência do condutor de cicloturismo, como que eu vou disponibilizar isso no mercado, qual é o equipamento que eu tenho que ter, tudo. E ela tem a segunda parte, que é da classificação de percurso. Ela tem uma segunda parte específica mesmo, para se eu vou montar um roteiro, vou montar uma trilha, um produto, meu de cicloturismo, como que eu vou classificar ele? Então tem toda uma forminha de classificar. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, mas essas duas são importantes. Então, assim, se você vai trabalhar com cicloturismo, vai ser condutor, essas cinco normas você já tem que ter
pelo menos no seu acervo aí para consulta. Pode ser que essas de turismo de aventura, como não são tão recentes, tão novas, às vezes você acha aí uma cópia na internet. Mas oficialmente a gente tem que adquirir elas comprando mesmo. Mas vale a pena, viu, gente? É um material bem legal. São pessoas bem capacitadas, tá? Que montam essas normas. É um conselho, normalmente, de pessoas que praticam, que trabalham com isso. Então, eles pegam profissionais, por exemplo, de bike mesmo, desde profissionais que atuam com o cicloturismo diretamente, com um cara que é um profissional de bike, que participa de competição, um cara que fornece produto de bike. Então, junto ali, numa mesa ali, pessoas bem capacitadas sobre o assunto e, e aí e aí monta, né? Esse textinho aí baseado e monta uma norma bem legal. Então, assim, é muito estudo para poder chegar realmente numa norma para criar esses procedimentos, né? De operação de atividade, né? Então, só para trazer para vocês alguns exemplos aqui, né? Então, da base legal mesmo, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Ele já dá um exemplo bem prático do que a gente precisa ter, né? O que a gente tem que buscar. Então, ele coloca que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, né? Ele considera como abusivo, colocar no mercado, colocar, né, no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, né, o CONMETRO. Ou seja, traduzindo, né, a gente tem as normas técnicas pela BNT, que são elas a base, né, do que eu tenho que seguir para poder ofertar um serviço, seja de turismo, seja de qualquer outra coisa, né? Então, no nosso caso aqui, são essas normas que a gente tinha no slide anterior, essas 5 normas, né? Se elas existem, né? Não tem como eu falar, eu não sabia, né? Eu não, poxa, eu fiz tudo. Igual a Misa trouxe esse exemplo, né, que está trágico, né, esses últimos tempos, de acidentes que a gente tem visto. Não é que os acidentes começaram a acontecer agora, eles estão sendo mais noticiados agora, né? As pessoas não estão tendo tanto controle, hoje é facilmente você filma, né? Não tá mais tão aquela ação ali de só quem negligenciou, quem fez errado e que deu a narrativa, né? Hoje a gente pega, a gente vê do balão aí, aquela coisa absurda que aconteceu. E aí, e até eu vi uma reportagem, uma repórter perguntando para o advogado representando a empresa lá do balão. Falou, mas a sua empresa segue as normas, segue as diretrizes, né, para a operação da atividade? E até vi que ele desconversou. Então, poxa, né, talvez já alguma coisa não esteja tão certa. E aí o pessoal fala, poxa, a gente tem que regulamentar, a coisa não pode acontecer. Gente, já existe um monte de lei, já existe um monte de norma. O que falta é fiscalização. Fiscalização não só do órgão oficial, como também, infelizmente, das vítimas que estão comprando isso, né? Então, é o que eu falo, o cara que está ganhando, ele está ganhando. Agora, o problema é a gente que está pagando por um serviço que está colocando em risco a nossa vida, né? Então, nós, como consumidores, também como turistas, a gente também tem que ir atrás de quem oferece um produto com segurança, né? E tem as normas, né, para a gente seguir. Então, eu acho que daqui cada vez mais o público vai ser mais consciente, vai ser mais exigente, e não é porque a prefeitura não bater na nossa parte para fiscalizar que a gente não vai fazer do jeito certo. Em algum momento a gente vai ser cobrado para isso, né? Então, que não seja um momento trágico, né, como vem acontecendo. Então, cada vez mais a gente precisa profissionalizar o nosso turismo. O turismo no Brasil, ele tem um potencial absurdo, mas a gente tem que saber trabalhar de forma correta. Não é mais aquela visão da pessoa que sabe o caminho, da pessoa que tem uma bicicleta no quintal de casa, eu vou levar vocês lá, a gente vai numa cachoeira. Não é mais assim. A gente tem que ser profissional, a gente tem que trabalhar sério, a gente está trabalhando com o público, né, que quer fazer, público que está indo fazer atividade de turismo, ele baixa a guarda, as pessoas só estão vendo os benefícios, ela só quer subir no balão para ver o nascer do sol, ela não vai pensar na segurança, ela não vai pensar em tudo que de errado, é a gente que tem que pensar em tudo isso, né? E para que todo mundo possa fazer e voltar bem, né? Voltar melhor, né? Voltar transformado mesmo, que a atividade seja uma experiência positiva, né? Enfim, e coloca aí o artigo, então, 39 do Código de Defesa do Consumidor, que a gente tem que seguir isso, né? E aí, trazendo um outro exemplo também da Lei Geral do Turismo, né? Aí já especificamente das agências de turismo, né? Que comercializam serviços turísticos de aventura.
Então, lembrando, né? Cicloturismo, ele encaixa com o turismo de aventura. Ah, eu não tenho aventura, não tenho adrenalina, mas ele encaixa porque é a determinação, o segmento que foi colocado. Por falta de, às vezes, alguma coisa mais específica, né? Mas a gente está ali dentro do turismo de aventura. Então ele põe, né, no parágrafo primeiro, dispor de condutores de turismo conforme normas técnicas oficiais, dotados de conhecimentos necessários com o intuito de proporcionar segurança e conforto aos clientes. Então tá aí, condutor tem que estar conforme as normas, né, para proporcionar segurança e conforto. Dispor de sistema de gestão da segurança implementado conforme normas técnicas oficiais, adotadas em âmbito nacional. Então, eu tenho que seguir a norma lá da 21101 de Sistema de Gestão da Segurança para turismo de aventura. Oferecer seguro facultativo que cubra as atividades de aventura, né? Então, também eu tenho que oferecer um seguro, é o seguro de acidentes pessoais, né? A gente também considera como seguro aventura, tudo. Eu tenho que oferecer esse seguro para cobrir essas atividades. E eu vou falar, viu, gente? O pessoal fala, olha, seguro, é bom para a pessoa. Cara, é bom para a empresa mais do que para a pessoa, tá? Então, o custo depois do atendimento, de qualquer coisa, qualquer dano que a pessoa tenha tido na atividade, é a gente que paga. Se a gente tiver seguro, melhor, porque o seguro, pelo menos, ele diminui esse dano. Então, não é nem para a pessoa nem é tanto benefício, é mais para a gente que atua, né, como prestador de serviço. E por último, dispor de termo de conhecimento com as condições de uso de equipamentos, alertando o consumidor sobre medidas necessárias de segurança e respeito ao meio ambiente e as consequências legais de sua não observação, né? Então, tudo isso que seria óbvio, né? Mas a gente tem que colocar. Então, a própria lei já estabelece o que que a gente tem que ter como agência de turismo mesmo. E aí eu trouxe também como exemplo, né, o que que pede a norma 21101. Depois vai ter um material que a gente vai trazer também, né, uma palestra mais específica de gestão de risco, tudo, com a Poli também, que é uma pessoa muito boa para falar sobre isso. Mas já adiantando um resuminho aqui, o que que a gente trabalha nessa norma? A gente trabalha com a gestão de risco, então a gente vai fazer um levantamento dos riscos da minha atividade, quais são os riscos que eles existem, se existe algum risco que eu não quero aceitar, que eu acho que é perigoso demais, que não vale a pena, os riscos que já, para eu, né, esse que não vale a pena eu já vou descartar, para aqueles que eu consigo trabalhar, como que eu vou minimizar esses riscos, né? Poxa, tem uma descida forte aqui de bike para a gente fazer, que tem muita pedrinha solta. Então, pô, será que vale a pena trazer um pessoal que às vezes não tem tanta experiência? Minha bike é mais adequada para fazer isso. Tem uma época do ano que fica pior, fica melhor, né? Então, são coisas para a gente perceber que tipo de equipamento que eu vou usar nos meus participantes, né? É, se acontecer alguma coisa errada, tem que montar o meu plano de atendimento emergencial, tem que saber qual que é a estrutura da minha região, se eu tenho hospital, se eu tenho ambulância, se eu tenho pessoas capacitadas ali que conseguem me atender numa região mais isolada onde eu estou, né? O condutor que está lá, ele consegue levar um equipamento adequado, ele tem conhecimento, né, de primeiros socorros, né, de atendimento mais específico. Os procedimentos, eu tenho que padronizar meus procedimentos. Então, poxa, a gente vai sair lá com o grupo, né? Olha, vai ter que usar o capacete, vai usar a sapatilha desse jeito. Eu vou ensinar, vou ali arrumar o selim nessa altura, vou ensinar o pessoal a se posicionar na bike desse jeito. A gente vai sair aqui no começo, é um asfalto, como que a gente vai dar segurança para o outro carro, né? Não colocar em risco ali o grupo, né? Como que a gente vai sinalizar, como que a gente vai. Então a gente vai criar procedimentos padronizados para que toda vez que eu sair, vai ser exatamente daquele jeito, né? Para que pelo menos o mínimo de segurança eu estou seguindo. Então, eu vou ali, pá, 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 e olha, as pessoas estão valorizando isso, viu, gente? Antes eu achava, putz, as pessoas vão achar chato eu ficar 5 minutos às vezes falando lá, olha, tem que tomar cuidado com isso, não sei o quê. As pessoas hoje estão percebendo, né, o quanto isso é importante, e quanto isso o maior beneficiário é ele que é o participante, né? Eu tenho que criar também procedimentos de comunicação. Essa comunicação é principalmente isso, eu comunicar ao participante sobre o meu procedimento, sobre como funciona o meu sistema de gestão da segurança, as partes interessadas, né, se é órgão público, se é as minhas parcerias, né, outras empresas que contratam meu serviço, né, eu tenho que deixar ali vários procedimentos e várias documentações explícitas, né, para que as pessoas consigam ver, inclusive se a pessoa, puxa, olha, eu quero fazer, mas eu vi lá que aquele passeio não é seguro. Aí eu provo, olha, eu tenho aqui meu sistema de gestão de segurança implementado, está aqui minha documentação, né, provando.
Então, eu tenho que ter também essa comunicação dos procedimentos e como tudo, né? A gente tem o próprio padrão, né, de desenvolvimento de gestão da segurança é baseado no PDCA, né? Que é o Plan, Do, and Check. eh, e ACT, né, a gente agir, ele prevê a melhoria contínua, né? Eu tenho que olhar assim, poxa, já fiz, tá legal, bacana, mas nada é tão bom que não dá para melhorar ou que eu não tenha que adequar, as coisas mudam, né? Então, melhoria contínua, eu estou sempre visando melhorar o meu procedimento, melhorar minha capacitação, melhorar, né, a forma como eu trabalho. Então, quanto mais a gente acaba tendo esse procedimento, menos preocupações a gente tem. A gente acha que é muita coisa para pensar, mas acreditem, quando a gente começa a trabalhar legal o sistema de gestão da segurança, a gente se preocupa menos. A gente está antecipando tantas coisas, trabalhando muito, tanta prevenção que os imprevistos realmente se tornam muito raros, né? E vamos lá, gente. Então, mais especificamente sobre o condutor, né? Vou dar uma acelerada, porque tem muito conteúdo aí para falar, mas não quero estender muito. Das competências específicas do condutor, então já tem, eu falei lá da norma técnica 21102 e tem também da 15509, né? Então, o que que elas regem, né? O que que elas colocam? As competências básicas, né? Que é a 21102, ela prevê ali como que o condutor vai conduzir uma atividade em ambiente natural, se ele tem conhecimento da legislação, se ele sabe exercer um papel de líder, inclusive o nome da norma é Líderes e Turismo de Aventura. Então, a liderança ela é importantíssima para isso, porque ele tem que trabalhar tanto em equipe, né, com outros condutores, ele tem que saber trabalhar melhor com os participantes, porque às vezes eu tenho que convencer o participante a usar o capacete do jeito certo, a ele realizar uma ação para colocar a própria segurança dele é, ali, né, para ele não se colocar em risco, né, e ele preservar a segurança de todo mundo que está no grupo, né, fazer às vezes gerenciamento de conflitos, né, porque pode acontecer, às vezes, pô, a gente está lá, um dia de chuva, andando de barco, já tem uma pessoa cansada, tem uma pessoa que não estava preparada para aquilo, e aí ela pode contaminar o grupo inteiro e melar a atividade para todo mundo. Então a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação, né? A gente tem que falar sobre o mínimo impacto socioambiental. Nossa atividade tem que causar o mínimo impacto, né? Tanto nas comunidades que a gente visita, com as pessoas que estão ali diretamente ligadas à operação, quanto também ao meio ambiente, né? Obviamente. Tem que ter noções mínimas de orientação e navegação, primeiros socorros, né? Importantíssimo. Interpretação da natureza para tornar também uma experiência mais enriquecedora e ele ter um conhecimento também mais claro sobre os riscos também, né? Naquele ambiente natural, a gestão de riscos também e sobre o uso de equipamento, né? Tanto saber usar os equipamentos, ensinar os outros a usarem, né? Enfim. Então, essa, lembrando, para qualquer atividade de turismo de aventura, essa é a norma base que eu tenho que ter. Aí, especificamente, a 15509 de cicloturismo. Além do conhecimento que eu tenho que ter daquele que a gente listou agora, noções de mecânica de bicicleta, né? Mecânica básica, ajustes, reparos básicos, troca de peças, etc. Isso eu trouxe da norma mesmo, viu, gente? Técnica de dirigibilidade de bicicleta, posicionamento do corpo em diferentes situações, diferentes pisos, em descida, subida, com pedra, areia, né? Como que eu vou me portar? Eu tenho que saber disso e eu tenho que saber ter didática também para passar para o meu participante como que ele tem que trabalhar com isso. Então, não é, a gente vai fazer atividade, não quer dizer que seja um curso de cicloturismo, mas pode ser também, né, ali um conhecimento que às vezes ele nunca teve e a gente tem que passar, ensinar para ele, às vezes até muda, às vezes vício que ele tem ali, porque nunca ninguém passou, nunca ninguém ensinou para ele qual que era a forma correta, né? Então a gente até olha o nosso dia a dia mesmo, como que a gente se pode para poder ensinar para o outro. Ele tem que saber, né, esse condutor, fazer a regulagem do selim, do guidão, né, em diferentes situações, né, para os participantes. Então, pessoas com altura, condições diferentes, né? Com, então a gente tem que saber adequar ali. Então pode até, às vezes, uma regulagem ali meio que improvisada no meio da trilha, né? Mas tem que saber. Direção defensiva, né? Então a gente vai andar ali em meio a outras bicicletas, né? A outros carros, né? Outros veículos, a outras questões, animais, né? Vacas, tudo. Então tem que ter procedimentos de como que eu vou me portar também de forma a colocar todo mundo em segurança, principalmente a minha, né? Tem que ter aptidão física condizente com o percurso, né? Não adianta a gente colocar uma pessoa que não tem capacidade nenhuma ali e colocar num percurso que seja exigente, né?
Ele tem que estar sobrando força ali, porque pode acontecer dele pegar uma subida e alguém lá atrás, pô, tá tendo dificuldade, o condutor tem que voltar e ajudar ele, né? Então, o cara tem que estar muito bom para aguentar isso, né? O que aconteceu com o caso do vulcão lá na Indonésia, lá, né? Pelo pouco de informação que a gente pegou, a menina teve uma exaustão lá e o guia simplesmente deixou ela, né? Diz ele que deixou por 3 minutos. Pô, se por 3 minutos já foi suficiente para acontecer aquilo, já estava errado, então, né? Não podia ter deixado nem em 3 segundos, né? Então a gente tem que estar com uma aptidão física adequada para tudo, inclusive para imprevistos, né? E ele tem que ter também noções de avaliação de percurso em mapas de cicloturismo. Ele tem que saber ler informação para poder saber, né, o que participante que pode ir lá, né, como que é aquele percurso em si, né? Então ele tem que saber ler isso. Então essa é específica, né, na norma técnica 15509 de condutor de cicloturismo, né? E aí a norma também trouxe, eu trouxe como um exemplo, viu, gente? Que aí é da relação da quantidade de líderes, né? Então, o que que a norma entende? O líder é aquele que tem o custo da 21102 junto com essa 15509, tá? E aí a gente coloca na operação, quando não há veículo de apoio, é de 1 a 6 participantes, ter 2 líderes. De 7 a 12 ter 3 líderes. E de 13 a 18 ter 4 líderes, tá? A norma estipula que os grupos máximos são de 18 pessoas sem veículo de apoio. Quando tem veículo de apoio, é até 15 pessoas, tá? Que aí com o veículo de apoio de 1 a 5 eu posso ter um líder e já estou com, né, com o outro apoio ali que é o veículo. De 6 a 10 participantes eu tenho 2 líderes e de 11 a 15 eu tenho 3 líderes, tá? Eu vou dar um exemplo, gente. A gente tinha também essa meio que essa tabelinha para a norma de caminhada, tá? Ela mudou agora, essa norma ela foi atualizada e eles tiraram essa relação. Pode ser que futuramente tenha uma atualização dessa norma, pode ser, não estou que e vai retirar porque é muito complicado você estipular isso, porque cada um tem uma operação de um jeito, tem uma realidade de um jeito, mas eu quis trazer para vocês um exemplo, para quem está começando, de repente pode ser aí uma orientação legal para saber, poxa, quantas pessoas eu tenho que ter para atuar, né, para trabalhar comigo, então já fica aqui como exemplo, que é o que hoje a norma vigente hoje, ela estabelece essa relação, né? E aí, gente, bom, né? Para falar, já terminando, meio que do condutor mesmo, os equipamentos que todo condutor deve ter, né? Ele tem que ter uma bicicleta apropriada, né, para o percurso e atividade proposta, né? Ela tem que trazer conforto, desempenho, né, durabilidade. Pô, o cara vai ficar sentado ali, um equipamento ruim, isso, quem já teve experiência aqui de estar com uma bike não muito legal e ter que fazer um percurso e você está sofrendo ali. é, Aí já começa a pesar tudo, né? Às vezes nem o problema nem é a bike, mas a gente vai colocar tudo culpa nela, porque tá tudo não tá confortável, não tá legal, a gente não tá conseguindo ter aquele desempenho que a gente queria ter, né? Enfim. Equipamento de proteção individual, né? Capacete, luva, né? Uma vestimenta e calçado adequado, né? Garrafa de água, né? Então, tudo isso é equipamento básico, óbvio, mas a gente tem que ter, né? Então, o condutor ele é o exemplo, gente, sabe? Eu mesmo, eu ia, moleque, adolescente, eu ia andar de bike com meus amigos e eu sempre ia lá colocar meu capacetinho. E o pessoal tirava sarro de mim. Chegavam depois umas 2, 3 pedaladas, tava todo mundo de capacete. Porque aí eu dava a visão profissional, falava, pô, esse cara anda, por mais que nem andava tanto assim, mas só o fato de usar equipamento, tá ali, já dava uma impressão mais legal. E aí o pessoal adotava, por mais que seja só por uma questão visual, mas faz diferença, viu, gente? Vocês já presenciaram um acidente de bike, capacete, por mais que ele não protege tanto, mas quando ele se faz necessário, ele muda muita coisa, viu? É um kit de primeiros socorros, né? E equipamento de comunicação também, se acontecer alguma eventual imprevisto, né? Um acidente. E ferramentas para consertos emergenciais, né? Desde reparo de pneu, né? Ajuste, regulagem, né? De freio, sistema de transmissão, né? Por corrente, às vezes tem que emendar a corrente, tudo. Eu tenho que ter pelo menos ali alguma ferramenta básica, né? Eu era meio chato quando era adolescente, eu saía para pedalar 50, 60 quilômetros. Eu falei, pô, não é um pneu furado que vai fazer eu voltar empurrando a bicicleta. Então eu já levava um monte de coisa. Às vezes a gente leva até para não precisar levar, né? Mas é a lei de Murphy. Se você não levar, naquele dia você vai precisar usar. E aí, gente, da classificação de percurso que a própria norma, né, estipula,
ela tem quatro parâmetros de classificação. Então, ela tem o grau de severidade do meio, que ela se refere mais aos perigos, né, e outras diversidades do ambiente natural lá. Então, é temperatura, quantidade de chuva, evento, enfim, né, a exposição ao meio que a gente está ali. A orientação no percurso, né, então, isso é fácil da gente ver, tem sinais, tem placas, né, tem alguns pontos de referência, se eu vou conseguir me localizar lá. O grau técnico do percurso, se é um percurso com muita areia, muita pedra, é um piso escorregadio, né? E o grau de esforço físico. Então, a gente normalmente atribui a classificação só a esforço físico. Ele é um dos quatro, né? Também tem, mas não é assim, aí eu terminei tranquilo, então para mim é leve. Tem todo um cálculo, tem toda uma forma da gente ver isso, tanto de distância, declive, aclive, o quantos quilômetros por hora a gente consegue andar ali. Então tem uma série de cálculos para a gente fazer. É bem facinho de fazer, bem fácil de trabalhar, mas a gente tem a classificação, ela é de 1 a 5, tá? Então, o 1 sendo mais leve, o 5 sendo mais pesado. Então, eu tenho tanto para a severidade do meio, orientação, o- a- a- sobre o percurso mesmo, né, o grau técnico e o grau de esforço físico. Então, trazendo para vocês um exemplo, que é bem da nossa região aqui, inclusive está na norma técnica, né, que é um trajeto aqui de São Bento, Sapucaí a Campos de Jordão, por Sapucaí Mirim, é a referência que tem na norma. Então, essa daqui é o jeitinho que tem que ser a classificação de percurso de acordo com a norma, tá? Então, ela tem que ter ali, ela tem um QR Code, que eu posso acessar alguma informação a mais ali, tem, né? Posso ter a logomarca ali da empresa, né? No caso da gente colocar ali. E aí eu tenho explicando o trecho, o desnível, né? Então, quanto que tem de subida, quanto tem de descida, qual que é a distância, o tempo médio total do percurso. Ó, aqui é um percurso rapidinho, de 2 horas só. As condições específicas, né? Então, poxa, no inverno tem um frio intenso, né? E sem chuva. Poderia colocar também, olha, no verão dá para fazer, mas tem muita chuva, é muito escorregadio, né? Então, alguma informação pertinente ali. Normalmente, bike dificilmente a gente vai fazer muito na época de chuva, mas quando for fazer é importante a gente estar atento a isso. Então, a classificação dela colocou, ó, grau de severidade do meio, 2, né? Orientação do percurso, 2. Técnico do percurso é 3, né? E de esforço físico é 4. Então tem uma mapinha e o perfil altimétrico também. Então essa é a carinha, tá, gente? Por que que a norma estipula assim? Porque se a gente tiver esse padrão no Brasil inteiro, fica fácil. A pessoa que tem conhecimento da norma vai olhar, ela vai entender melhor. Porque senão depende de cada um. A gente sempre brinca. O pessoal fala, essa trilha que grau que é? É nível médio, tá? Baseado em quê? Você se baseou em quê? Ah, pra gente a gente achou que é médio, tá? Mas quem são vocês? Né? Então, eu não conheço, eu teria que conhecer o perfil inteiro lá. Quanto que o cara tá acostumado a pedal, pô, o cara é atleta ali, vence um monte de competição, tudo, pô, pra ele leve é difícil pra caramba pra mim. Então, tem esse padrão para ser seguido. Então, é a forma que seria para facilitar todo mundo, né, que exerce esse tipo de atividade, né? Então, tem aí a classificação padronizada conforme a norma 15.509, parte 2, né? E aí, gente, estão trazendo os exemplos de operação de cicloturismo, né, que a gente tem hoje no mercado, né? Então a gente tem desde o cicloturismo com suporte, né, que é aquele que a gente tem o carro de apoio, a gente tem aquele suporte de pessoas que a gente vai ter pernoite, então leva já tanto equipamento, leva as mochilas, né, já resolve ali, olha, em tal lugar a gente vai dormir aqui, a gente vai comer aqui. Então as pessoas vão simplesmente preocupadas em pedalar e ela tem todo o suporte, né, da empresa ali para seguir, né, aquele percurso, aquela viagem, aquela expedição em si, né? Então, é normalmente mais estruturado. Já tem ali o pessoal com conhecimento, pô, quebrei ali a bike, não, soltou a corrente ali, já tem a pessoa com a ferramenta, né, para ajustar, para arrumar, enfim, uma estrutura mais adequada, né? A gente tem aquele cicloturismo urbano, né, os bike tours, então a gente pode fazer visita a atrativos e pontos turísticos de uma determinada cidade. Tem lugares que a gente acessa ali, por exemplo, aqui mesmo a gente tem ali de Pomerode, né, para conhecer as casinhas ali antigas ali, né, de construção alemã, tudo. Então, que você sai um pouquinho até do roteiro urbano, mas são percursos curtos, né, que dá para fazer com família, dá para fazer com crianças, né? Então, tem
esses roteiros mais urbanizados, assim, né? Que a gente anda ali, né, em ciclovias, né? Enfim. E a gente também pode ter operação de aluguel, né, de bicicleta, né? Então, dentro da cidade mesmo, às vezes no local ali, ele pode alugar, a pessoa sai ali, às vezes até pode disponibilizar um roteirinho, olha, você pode ir nesse atrativo, você pode ir nesse local, aqui tem uma vista, tudo, e a pessoa vai por conta, mas a gente tem que, claro, prestar uma assessoria ali também, para se acontecer algum imprevisto, né, algum acidente, a pessoa consiga uma comunicação. Então, também tem que prever isso, né? Se eu vou dar um roteiro, poxa, que seja um roteiro que a pessoa, a todo momento, se precisar, ela tem sinal de celular, consegue me ligar, consegue pedir ajuda, né? Então é importante também a gente ficar atento a essa operação. E o cicloturismo temático, né? Que eu acho que é o que a gente mais está acostumado, né? Aquele voltado para a gente conhecer, poxa, áreas de plantação de vinícolas, né? Para produção de vinho, um cicloturismo gastronômico, poxa, eu vou em Minas, né? Para fazer ali um almoço caipira, depois vou conhecer uma produção de queijo, posso ter mesmo uma coisa mais cultural, de conhecer umas igrejas, conhecer bairros históricos, né? E o próprio cicloturismo de aventura, né? Ali subir uma montanha, né? Ter algumas vistas ali, algumas paisagens, visitar uma cachoeira, né? Então, eu acho que o cicloturismo, assim, ele tem uma abrangência enorme, né? Exatamente por isso. É uma atividade de baixo impacto, porém ele te dá uma mobilidade enorme, né? Então eu consigo acessar lugares distantes, mas de uma forma rápida, prática, né? Mesmo se eu precisar, vou na cachoeira, eu consigo carregar a bicicleta, fazer uma trilha curtinha, né? Levar lá. Então, eu acho que é uma atividade assim bem dinâmica mesmo para a gente conseguir trabalhar, né? E aí, gente, trazendo para vocês que, né, começando ou já estando atuando, que a união faz a força, né? Até deu o nome aqui da simbiose sobre rodas, né? Criar parcerias, né? Associativismo, apoio mútuo, né? Que nos ajuda a crescer, né? Então, tem pessoas que já têm tanta experiência no mercado, a gente consegue agregar conhecimento, agregar serviço, produto, né? Visibilidade, né? Com isso, a gente consegue diminuir custo, né? E trazer, né, uma experiência e uma estrutura melhor para as atividades, né? Então a gente sempre procure no turismo a concorrência é vista de uma forma assim muito equivocada, né? Porque a gente não tem muita concorrência nem até com outros destinos, né? Porque todo mundo está interessado na mesma coisa, trazer experiência, trazer público para, né, ter um aproveitamento ali do lugar, né, com a família, com as pessoas. Então todo mundo consegue trabalhar unido e consegue oferecer alguma coisinha diferente, alguma coisinha a mais para as pessoas, né? E aí, gente, para já trazendo, né, que essa é o início, né, primeira de algumas palestras, né, que as próximas ações que a gente tem aí planejado é trazer palestras sobre o tema de cicloturismo mesmo, desde responsabilização, gestão de risco, primeiros socorros, né, roteirização. Já previsto, talvez, né, vamos ver, para o segundo semestre, trazer capacitações, trazer esse curso de formação de líderes de turismo de aventura, formação mesmo mais voltada para os condutores de cicloturismo, né, trazer essa questão, na verdade, tudo voltada mesmo para o público, né, e depois, quem sabe, criar roteiros, né, e produtos em conjunto aí para a Serra da Mantiqueira e quem sabe também, né? Aí a gente trazer esse público para cá e atuar junto, né? Eu acho que tem muito aí a se desenvolver. Eu acho que está até tarde para trabalhar com isso, sabe? Já vai pegar uma coisa já bem caminhada já. Eu vi como foi quando eu comecei a trabalhar com ecoturismo há 15 anos. Eu tinha que primeiro explicar para as pessoas que valia a pena ela pagar para mim para eu levar ela no meio do mato para ver uma cachoeira, para ver alguma coisa. Hoje as pessoas já estão procurando isso. Então aproveitem isso e mergulhem de cabeça, gente, que vale a pena aí. E estamos todo mundo junto, todo mundo interessado nisso, né? E aí eu gosto de trazer essa frase de São Francisco de Assis: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível, né? Pode parecer um mundo de coisa, um mundo de lei, de norma, de coisa para a gente se preocupar, mas comece, dê o primeiro passo, que quando você vai ver, você vai falar, puxa, né, eu achava que não dava e agora estou aí, estou fazendo e está dando certo, né? Então, o primeiro passo é o mais importante, que é começar. Beleza, gente? Então, deixo aqui também, ó, as minhas mídias, né? Apesar de que eu não sou muito blogueiro, nem muito de mídia, mas tem aqui meu Facebook, Henrique Baumgartner, meu Instagram, @baumgartnerhenrique, e o site da minha empresa, que é a Mantiqueira Ecoturismo, né? Que a gente atua com operação de ecoturismo aqui em Gonçalves, mais especificamente.
Mas para quem tiver dúvida, né, quiser acompanhar alguma coisa ou manter um contato simplesmente, eu deixo aí os meus contatos. E aí aproveito também um outro convite para as próximas palestras aqui também da Bentivelo, né, que vai ter agora sobre responsabilização e seguro para atividade de cicloturismo também. É, é uma bem interessante também para entender principalmente essa questão contratação de seguro, como que a gente faz, né? Qual que é a nossa responsabilidade como empresa, como prestador. Primeiros socorros voltado para o cicloturismo também, bem legal também. A gestão de risco, que é aquela que eu falei, né? Também que vai ser falado, vale muito a pena. E de percursos também no cicloturismo, né? Então, essas palestras acompanhem, né? Sigam lá o Instagram da Mantivelo, né? Para quem se inscreveu aqui na palestra, pode receber também por e-mail, né? Vai ter a listagem lá. Mas eu acho que é sempre legal acompanhar, até por essas palestras ou por outras ações também na Mentivelo, é legal acompanhar o trabalho aí para estar atento, né? A possíveis novidades aí e trabalhos aí. Tá joia, gente? Então eu vou parar de compartilhar aqui, ó. Tentei ser o mais breve possível, correndo contra o tempo, mas é para trazer aí, fazer em uma horinha aí, pelo menos uma pincelada nisso, né, gente? Porque olha, tem coisa para a gente ver, tem coisa para a gente falar, conversar, mas a ideia é isso, é trazer essas palestras introdutórias como base e daí ir se especializando, se capacitando, e a gente fica aí à disposição para quem tiver alguma dúvida, para quem tiver alguma ideia, tiver alguma sugestão. Eu acho que não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma. Se alguém quiser abrir, a gente está num grupo pequeno, se quiser colocar no chat alguma coisa aqui, gente, talvez a gente consiga pegar uns 5 minutinhos. Se quiser aproveitar esse momento, fico à disposição, hein? Ah, legal. Enquanto o pessoal toma coragem de fazer a pergunta, a gente também está aberto a sugestões de palestras, viu, gente? Essas palestras são aquecimento para a gente poder, a médio prazo, desenvolver aí outros materiais que a gente possa aprofundar esses conteúdos que o Henrique está trazendo e os das demais palestras, tal. Então, à medida da percepção de vocês, o que vocês sentem dificuldade na prática ou de dificuldade de acesso a conteúdo, traz para a gente que de repente a gente consegue mobilizar assim os melhores nomes, as pessoas que já vêm estudando, já vêm realizando trabalho, assim como o Henrique, eu acho que todos os outros que vão participar nas próximas palestras também são profissionais super capacitados, né? Legal. O pessoal está colocando aí que já está começando, que já vai participar das outras, legal. Então, já pelo menos estão plantando semente, viu, gente? Então, tem Bom, coisa que eu falo, às vezes ações que a gente faz, daqui 10 anos a gente vai ver o resultado. O negócio é de fato começar, é de fato estar interessado e se cercar de pessoas que querem o melhor, que querem profissionalizar, que querem o bem. Então, realmente, eu conheço boa parte do pessoal que vai palestrar as próximas aí, são pessoas bem bacanas. A Mantivel conseguiu trazer uma equipe de peso aí para trazer esse conteúdo legal para vocês aí, viu, gente? Então, gente, bom, eu acho tá. que. Deixa eu ver. Bom, o pessoal já divulgaram o trabalho, legal aí, Campo de Jordão. Tamo junto aí, gente. Isso. Ai, tem algumas pessoas que não estão com o nome completo. Eu mandei a mensagem no privado, responde para a gente associar a inscrição para poder receber o certificado, tá bom? Legal, Paulo. Então, o Paulo colocou aqui no chat aqui como exemplo que ele não conseguiu implementar as normas. Não é de um dia para o outro, viu, gente? Inclusive a norma de gestão da segurança, a gente até fala muito. Não dá para você aplicar antes de começar. Muita coisa a gente tem que ir já meio que tocando o barco para a gente entender nossa realidade, entender como a gente opera, para daí a gente adequar. Mas a coisa é a gente começar, né? Ir fazendo e tudo. Mas é isso aí. Eu acho que Olha, Henrique, só passar aqui rapidinho. Eu estou aqui no Pará, né? E uma das questões que a norma
me pegou bem no início ali, é porque é a questão da comunicação, né, nas trilhas e nos locais onde a gente vai estar ali, né? Tipo um telefone via satélite ou alguma forma que eu conseguisse falar com as pessoas se desse algum problema, né? Apesar que muitas vezes eu guio aqui com um carro de apoio até para ter esse suporte aí. Mas aqui até isso é recente, né? Que a gente tem telefone fácil, mais barato via satélite, porque estamos falando de selva amazônica aqui, né? Que é uma outra pegada aí de turismo e realmente implantar determinadas coisas aqui foi uma crescente, assim, não foi uma coisa de repente, assim, porque é bem complicado aqui o lugar para determinadas atendimentos, né, soluções, assim, para o que a BNT pedia. Mas hoje em dia tá caminhando melhor. Acho que mais um pouco aí a gente consegue colocar tudo em prática. Mas foi É muito isso legal. aí. Parabéns pela palestra aí, pela conversa aí, foi muito legal. Valeu, obrigado. Imagina, eu vou responder aqui uma coisa que eu acho que o Vinícius perguntou sobre a apresentação. A Montivello vai organizar depois os materiais da palestra, vai divulgar sim, tá? Não, não imediatamente, mas vocês podem aproveitar e ir vendo o conteúdo do seminário, porque ali tem acho que 10 horas de palestra, vocês têm tempo para aproveitar. É isso aí. Vai ter que acontecer Isso ainda aí, essas palestras, tudo para juntar todo o material, né? Mas a algum momento vai ser disponibilizado sim, viu, com gente? Então, certeza. podem ficar tranquilos. Essa é a ideia. Acho que vamos agradecer e que a gente se encontre em outros online, quem sabe uns presenciais, né, nos próximos eventos. Obrigada a todo mundo depois de um dia de trabalho. Passando friozinho aqui, Paulo, não sei como é que tá aí, né, mas aqui a gente está congelando. Aqui é final do período chuvoso, aqui que a gente chama de inverno amazônico, mas está quente. Aqui é quente com chuva e Ai, quente não sem tem, chuva. Não tem outro clima aqui. ai, que bom. Então tá. Então, Cami, você quer falar alguma coisa? Não, só queria agradecer todo mundo, falar que se ficou alguma dúvida, alguma questão, podem mandar no nosso e-mail, contato@mantivelo.com.br ou pelo Instagram também, ou eu ou a Miris, a gente vai responder, vai ser um prazer falar com vocês por lá também. Bom, pessoal. Boa noite, então, Beleza, gente. gente.